Salvador Jesus Cristo. A obra que o Senhor iniciou, Ele vai completar. Descanse, deixa a vida crescer. É assim não. Ele vai completar essa obra. Mas eu quero que Ele complete enquanto eu estou vivo. Amém. Amém. Tenho essa esperança. Eu quero que Ele complete enquanto eu estou vivo. Nesta hora. Amém. Eu não quero que Ele complete depois. Eu estou lutando para que Ele complete. Eu quero cooperar com Ele para que Ele complete agora. Amém. E como é que está aí, irmão? Oi, irmão. Irmão, como é que está aí, irmão? Vamos ver aqui. Letra A. Recebemos a fé tão preciosa e essa fé é uma semente toda inclusiva. Todas as riquezas divinas estão nessa semente. Todas as riquezas divinas estão nessa semente. Todas as riquezas divinas estão nesta semente. Mas temos de ser diligentes para desenvolvê-las. Crescer até a maturidade é desenvolver o que já temos. Nós já temos. Ao desenvolver essas virtudes, crescemos em vida e, por fim, alcançaremos a maturidade. Estaremos cheios de Cristo e seremos qualificados e equipados para sermos reis na era vindoura. Em casa, por favor, peguem as suas Bíblias e leiam todos os versículos que estão aqui mencionados. Não aceite nada que não esteja na palavra de Deus. Temos de ser diligentes para buscar. Temos que ser diligentes para buscar. Desculpe citar um exemplo. Eu tenho uma filha, né? Minha filha mais velha, tem 50 anos de idade, ok? Ela fez ensino fundamental, ensino médio, né? Graduou-se na universidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Certo? Quem está a fim de buscar um doutorado, né? Quem quer ter um doutorado ou um pós-doutorado, tem que ser diligente. Tem que buscar. Tem que buscar. Se buscar aqui está nesse aspecto, certo? Certo? Cada um tem a sua meta. Cada um tem seus objetivos. Não é mesmo? Entendendo? O nosso objetivo aqui, irmãos, temos de ser diligentes para buscar o crescimento e o desenvolvimento da vida e naturezas divinas para uma rica entrada no reino eterno. Você não vai entrar assim todo espremidinho, se arranhando, não, entendeu? Não. Você vai ter uma entrada abundante. Certo? Você providencia isso nesta era, na adequada vida da igreja. Primeiro, o suprimento abundante que desfrutamos do desenvolvimento da vida e da natureza divinas nos suprirá abundantemente uma rica entrada no reino eterno do nosso Senhor. Este suprimento nos capacitará e qualificará a entrar no reino vindouro por meio de todas as riquezas da vida e natureza divinas, como nossas virtudes, energias excelentes, com vistas à glória esplêndida de Deus. A entrada no reino eterno é ricamente suprida a nós por meio do nosso crescimento em vida e por meio do desenvolvimento da vida divina em nós. Finalmente, um outro aspecto importante é o item 6. Como aqueles que nasceram de Deus, para entrar no reino de Deus, temos de ser restaurados ao governo direto de Deus por meio da intuição do nosso espírito. Né? O estado da vida humana
Aqui, né? Aqueles círculos concêntricos, espírito, alma e corpo, né? Espírito, alma e corpo. E no nosso espírito humano, a parte líder é a consciência. Temos a consciência, a intuição e a comunhão. Né? E a nossa alma é a mente, emoção e vontade. Com relação ao espírito humano, aqui está falando, como aqueles que nasceram de Deus, e para entrar no reino de Deus, temos de ser restaurados ao governo direto de Deus por meio da intuição do nosso espírito. Amém. Tá? Na dispensação da inocência, vemos o princípio do governo de Deus. Quando Deus, então, cria o homem, né? Eles, então, estão debaixo do governo direto de Deus, né? Deus tinha comunhão direta com o homem. Deus tinha comunhão direta com o homem. Na dispensação da consciência, nós temos o princípio do autogoverno. O homem, então, pecou, ele caiu. Então, muda a dispensação, né? O homem agora não está mais, né, sob o governo direto de Deus. Ele agora está sob o governo da sua própria consciência, né? Foi o que aconteceu. Então, logo ele comeu, né, do fruto da árvore do conhecimento, né? Ativou-se a consciência dele e agora passa a ser governado pela sua consciência. Isso é chamado do autogoverno. E aí ele fracassa também nessa dispensação da consciência, e ele então depois passa então automaticamente para a dispensação do governo humano. O homem governando o homem, sendo estabelecidas autoridades humanas para governar o homem. Então, a dispensação do governo humano é o princípio do governo do homem. Antes da queda, o homem era governado diretamente por Deus, ele vivia perante Deus e era responsável diante de Deus. Desde a época em que Adão foi expulso do jardim do Éden, até a época em que Noé saiu da arca, Deus estabeleceu a consciência dentro do homem para o representar ao governar o homem. Após o dilúvio, porque o homem não estava sujeito ao governo de Deus, nem ao autogoverno, Deus autorizou o homem a representá-lo ao governar sobre o homem. Porque o homem se degradou do governo de Deus para o governo do homem, Deus, ao salvar o homem, deve, primeiramente, restaurá-lo do governo humano para o governo divino. Para que, mais uma vez, o homem viva perante Deus em simplicidade e sob autoridade direta. Quem está sob o governo direto de Deus, ele não precisa temer o governo do homem. Ele está numa posição superior ao governo humano. Ele está numa posição superior às leis feitas pelos homens. Ele está subordinado diretamente ao governo de Deus. Amém. Como diz o Scott, que é isso? Né? Aqui diz, né? Deve restaurar o governo humano para o governo. Então, porque o homem se degradou do governo de Deus para o governo do homem, Deus, ao salvar o homem, deve restaurá-lo do governo humano para o governo divino, para que, mais uma vez, o homem viva perante Deus em simplicidade e sob a autoridade direta. No plano de restauração de Deus, o homem deve, então, voltar do governo humano para o governo de Deus, passando pelo autogoverno. Nós não estamos desprezando a consciência. Serve bem, né? Nós somos restaurados do governo humano para o governo direto de Deus, passando pelo autogoverno ou pelo governo da consciência. Isso mesmo? Muito bem. Aqui,
a meta final de lidar com a consciência, né? Infelizmente não temos mais tempo, mas vamos ver. A meta final de lidar com a consciência não é meramente nos restaurar ao autogoverno, mas nos levar de volta ao governo de Deus e nos restaurar ao próprio Deus e assim vivermos na presença de Deus. Né? Então, quando falamos do autogoverno, estamos falando do governo da consciência. Ok? Só para explicar. Há uma grande diferença entre o autogoverno e o governo de Deus. O autogoverno significa que vivemos pelos sentimentos da nossa consciência, sendo responsáveis para com a nossa consciência. Os gentios, os incrédulos, têm a sua consciência. E tem aqueles que vivem uma vida de moral e ética, governados pela sua consciência. É melhor do que nada. Muito bom, muito bom. Certo? Não estamos criticando. Certo? Agora, número 2, o governo de Deus significa que vivemos pela intuição do nosso espírito, sendo responsáveis pela intuição, ou seja, sendo responsáveis diante de Deus. Em nosso espírito há uma função que dá uma sensação direta para compreender, discernir e perceber as coisas. Essa é a intuição em nosso espírito. 1 Coríntios 2:11,